Seja bem-vindo mais uma vez ao Deep and Movement. É um prazer imenso passar esse tempo com você para adorar o nosso Senhor, glorificar o nome dEle, louvar a Ele juntos. Então agradeço aí pela vida do Valdir e da Isabela que estão nos liderando aí nesse momento de adoração. E eu dou agora continuidade na adoração, mas por meio da palavra. Porque quando nós estamos meditando na palavra, estamos buscando conhecer mais a Deus. Isso também é adoração. Isso também é agradar a Deus. Então eu gostaria de orar com você antes de eu iniciar esse tempo. Então feche aí seus olhos, baixe sua cabeça e me acompanhe aqui nessa oração. Pai, muito obrigado pela oportunidade da liberdade de te buscar. Te agradeço pela tua presença, pelo teu amor, pela cruz do Calvário. Te agradeço por tudo, tu és maravilhoso, Senhor, por tudo que fizeste até aqui, mas também por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Tu és incomparável, Senhor. Então, Pai, fala conosco nesse tempo, ministra aos nossos corações de forma pessoal, de forma profunda, que haja transformação, crescimento e uma revelação maior de quem Tu és e do que nós estamos aqui para ser e fazer. Então fala conosco, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu gostaria de iniciar esse tempo, essa mensagem, te fazendo uma pergunta. O que mais te preocupa? Qual que é a sua maior preocupação? Tira agora um tempinho, alguns segundos para pensar. Do que você tem medo? O que você anda preocupado? Tenta agora imaginar uma lista com essas principais preocupações. A razão que eu estou te fazendo essa pergunta é porque, geralmente, onde estão nossas preocupações é também onde está o nosso coração. Se as nossas maiores preocupações estão na parte financeira, se você está com medo de faltar, provavelmente você está lutando com um coração que ainda está no dinheiro ou nas coisas materiais. Se a sua maior preocupação está na saúde, isso significa que ainda há um amor muito grande pela própria vida. Se a maior preocupação está na família, às vezes você pode estar correndo o risco de estar idolatrando a sua família. Então, é por isso que nós precisamos nos fazer essa pergunta. Com o que eu ando preocupado? Quais são os meus principais medos? Porque a resposta para essa pergunta ela não serve para trazer condenação, mas para que você possa identificar as áreas que precisam de ajuste, para que assim Deus possa agir na sua vida. Porque eu tenho lido ultimamente o livro de Salmos. Aqui na nossa igreja, nós fazemos uma leitura anual e estamos no livro de Salmos. E eu fico meditando nas palavras do salmista, mas tem algo que se repete muitas vezes nos Salmos. E isso que se repete é em relação à preocupação do salmista, ou o medo dele, ou aquilo que ele mais valorizava. Agora, quer saber o que é? A presença de Deus. Olha só, Salmos capítulo 51, versículo 11 e 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmos 83, 1. Ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio e nem te detenhas, ó Senhor. Salmos 27, de 7 a 9. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeitas com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones. Ó Deus, meu Salvador. Uau!
Isso aqui é apenas 3 de muitas. Se você for meditar nos Salmos, você vai ver que muitas vezes o salmista está declarando coisa parecida, de dizer, Senhor, não se afaste de mim, Senhor, não esconda a tua face, Senhor, não fica em silêncio, Senhor, não me abandona. O salmista sempre deixava claro que a maior preocupação, o maior bem, aquilo que era mais valioso para ele, era a presença de Deus. Então você vê que o maior medo do salmista não era assim, Deus, socorro, tem cuidado de mim, porque eu não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas no final do mês. Eu sei que, por exemplo, Davi não passava por isso, porque era rei, mas as preocupações dele não estavam em dinheiro, não estava na sua posição, não estava na sua saúde, não estava na sua felicidade. Pelo contrário, ele entendia que todas essas coisas dependiam da presença de Deus. Ele tinha muito claro que se ele tivesse a presença de Deus, ele tinha tudo. Mas se ele não tivesse essa presença, ele não tinha nada. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Você pode ter o melhor trabalho do mundo, você pode ter a sua conta bancária cheia, você pode ter um relacionamento do jeito que você queria, tá namorando ou casou com a pessoa que você sonhava, ter tido o número de filhos que você sonhou, ou não sei, ter um hobby, não importa o que você tenha. Sem a presença de Deus, essas coisas não são nada. Não são nada. Agora, o triste é porque, assim, a maioria das pessoas, eu creio que um número muito alto, se você perguntar sobre isso, sobre a presença de Deus, todo mundo responde assim, não, é graças a Deus, não, é pelo amor de Deus, não, eu vivo pela graça de Deus, eu vivo na presença de Deus. Ai, se não fosse Deus na minha vida. Falar é fácil. O triste é que nem todos é realidade, ou seja, a maioria não é verdade. Você sabia que um grande número de pessoas, talvez você esteja passando por isso hoje, faz declarações como essas, mas se Deus saísse da sua vida, não mudaria nada porque você não está vivendo para Ele. Porque você não está vivendo com Ele. O seu foco, a sua vida tem sido em outras coisas, mas não nele. Então é fácil falar, difícil é viver. E o ponto é precisar viver verdadeiramente esta presença. Amar esta presença. Valorizar esta presença. Você sabe que nós caímos num risco muito grande de confundir essa questão da presença. Então deixa eu te falar algumas coisas aqui. Olha, não confunda a presença de Deus com trabalho para Deus. Não confunda a presença de Deus com trabalho para Deus. Tem gente que às vezes está trabalhando em ministério há muito tempo, mas está trabalhando sozinho, está queimando lenha velha, não está vivendo o novo do Senhor, não está vivendo na presença do Senhor, está simplesmente empurrando com a barriga. Você sabe, eu vou até te contar uma experiência minha hoje. Eu estava na sala da minha casa escrevendo essa mensagem, eu conversando com Deus, e eu pedindo a Deus exatamente em relação a isso, a essa presença. Teve um momento que eu me distraí, continuei escrevendo a mensagem, e cara, quando eu estava no último tópico, eu estava simplesmente escrevendo, e teve um momento que eu parei, e a presença do Senhor encheu aquele ambiente de tamanha forma, de um jeito que eu não esperava. Eu só conseguia chorar, eu não conseguia falar, a presença era maravilhosa e eu só conseguia adorar o Senhor. E naquele momento eu comecei a perceber uma coisa e conversar e falar algo para Deus, de dizer para Ele, Senhor, tudo que eu faço, se não for a Tua presença, não faz sentido. Pregar sem a presença de Deus não faz sentido. Liderar uma igreja sem a presença de Deus não faz sentido. É vazio. Mas tem muita gente tentando.
E eu pedi perdão a Deus pelos momentos que eu tentei fazer coisas na força do braço, mas eu não busquei essa presença primeiro. Eu não valorizei essa presença primeiro. Ontem eu tive uma conversa, eu conheci uma pessoa, um jovem que está iniciando agora o ministério. Eu também sou, mas mais novo que eu, mais no início de ministério que eu. E eu fui dar para ele um conselho. E o conselho que eu dei para ele foi esse aqui, que eu disse para ele: olha, cara, cuidado com o maior perigo na vida de uma pessoa que é chamada para o ministério. E ele me perguntou: qual que é, Caio? E eu disse: é amar o ministério mais do que a presença. Amar o ministério mais do que a presença. Esse é o maior perigo que um ministro corre. Porque é fácil de confundir trabalho para Deus do que estar com Deus. É diferente. Quem está com Deus vai fazer coisas para Ele, mas nem todo mundo que está fazendo coisas para Ele verdadeiramente está com Ele. Então, é isso que eu te digo, não confunda presença com trabalho. Uma outra coisa que eu te digo é: não confunda a presença de Deus com emoção. Não confunda a presença de Deus com emoção. Às vezes nós entramos numa mentira de achar que a presença de Deus é sobre aquele momento que a gente se arrepia, em que a gente fica nos prantos. Olha, emoções mudam. A presença de Deus, não. Se eu viver pelas emoções, eu vou ter uma vida na fé inconstante. Onde uma hora eu vou estar indo, outra hora não. Uma hora eu vou, outra hora não. Porque eu vou pelas emoções. As emoções são assim, alta, baixa, alta, baixa. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, não pelas emoções. Não é pelo que eu sinto, é pelo que eu creio. Então não confunda a presença com emoções. Uma outra dica que eu te dou: não confunda a presença de Deus, de seu Espírito, com rituais. Com rituais religiosos. Porque assim, olha, você já ouviu aquela expressão assim: olha, tem poder na oração. Eu, particularmente, eu não creio nisso. Eu não creio que tem poder na oração. Eu creio que existe poder no Deus que você está orando. Sabe por quê? Outras religiões também oram. O hindu ora, o muçulmano ora. E aí, o poder está na oração ou naquele para quem você está orando? O poder está em Cristo Jesus, não na oração. A mesma coisa está relacionado à fé. Fé na fé não tem poder. Fé na fé não salva. Fé na fé não transforma. A única fé que salva, que transforma, que tem poder é a fé em Cristo Jesus. Então não confunda a presença de Deus com rituais. Você sabia que até as coisas que eram para ser consideradas espirituais, muitas vezes nós estamos fazendo por meio da carne? Quantas vezes você já orou na carne? Você já cantou na carne? Você já repetiu rituais religiosos na carne? Precisamos aprender e buscar viver todas essas coisas no Espírito e não na carne. Então, não podemos confundir a presença com um ritual. Peça verdadeiramente essa presença, porque é dela que nós precisamos. E nós vemos isso muito claro na vida do salmista. Alguém que valorizava, alguém que desejava, alguém que buscava essa presença. E nos momentos que falhava, ele ficava desesperado por essa presença. Então é dessa presença que eu quero falar. Agora você sabe, lendo a Bíblia, vendo a vida do salmista, eu entendo por que o salmista valorizava tanto essa presença. Sabe por quê? A presença revela quem você é. A presença mostra
a nossa identidade, ela traz afirmação para a nossa identidade. Tem um versículo em Romanos 8, versículo 15 e 16, que fala assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize e novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha, é a presença do Espírito Santo trazendo afirmação que nós somos filhos de Deus. Uau! Então, essa presença, ela traz um lembrete de quem nós somos. Sem essa presença, a gente vive tentando ser alguém que nós não somos, alguém que nós não fomos chamados para ser. Nós ficamos buscando afirmação, buscando aceitação, buscando admiração, e essas coisas são sinais da falta da presença, porque quem vive na presença sabe quem você é. Sabe para que você foi chamado e sabe também o quanto que você é amado, porque a presença traz essa afirmação. A presença de Deus faz isso. Uma outra coisa que a presença de Deus faz, ela aumenta a nossa fé e o nosso amor. A presença desse Espírito, do Espírito de Deus, aumenta a nossa fé e o nosso amor. 2 Timóteo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Gente, é os frutos do Espírito. É o que o Espírito gera em nós. É o Espírito que alimenta essa fé, que levanta essa fé, que faz ela crescer. E é o Espírito também quem faz esse amor crescer. Pois é um trabalho sobrenatural. É um trabalho sobrenatural. Uma terceira coisa que a presença de Deus faz em nós, e que eu creio que é um dos motivos que o salmista valorizava tanto essa presença. A presença de Deus nos fortalece. A presença de Deus nos fortalece. Salmos 118, versículo 14, o salmista fez essa declaração: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Davi sabia que as suas vitórias dependiam de Deus, dependiam da presença de Deus. Davi sabia que sem a presença ele era fraco, ele era um homem pequeno, mas com Deus ele era forte. Nós precisamos entender isso também. Então, para de acreditar naquelas frases motivacionais que diz: você consegue, você é bom, você está dentro de você. Porque não é sobre nós, não é sobre você, é sobre Cristo em você. É sobre a presença de Deus em você. É isso que fortalece. Porque no momento em que você não valoriza essa presença, em que você não está nessa presença, não busca essa presença, você é fraco. E a sua fraqueza só te leva a afundar cada vez mais no seu pecado. Mas a presença te liberta. A presença te fortalece para vencer as lutas, tanto nessa vida aqui, quanto no âmbito espiritual. Você é vitorioso na presença de Deus, não fora dela. Uma outra coisa que a presença gera em nós é que a presença de Deus nos dá direção. Juízes, no capítulo 3, no versículo 10, fala assim: o Espírito de Yahvé, o Senhor Deus, veio sobre ele para guiá-lo, de modo que pôde liderar os filhos de Israel, e foi à guerra. O Espírito é quem direciona, é quem guia, é essa presença. Então, é por isso que nós precisamos valorizar essa presença, porque sem essa presença, nós não sabemos para onde ir. E para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Talvez você esteja vivendo a sua vida há muito tempo sem direção.
Você não sabe o que Deus quer para você e você tem buscado na força do seu braço, seguido os seus desejos, os seus sonhos, as suas vontades. Isso significa estar perdido. Apenas a presença do Espírito de Deus é que nos dá direção nessa vida. Então valorize mais essa presença, queira essa presença. E uma quinta e última coisa que essa presença gera em nós é transformação. A presença de Deus transforma. Eu costumo sempre dizer aqui que um encontro com Deus não vai gerar em você um espírito religioso, vai gerar uma pessoa transformada. Toda vez que nós temos um encontro com essa presença, um encontro com Deus, algo muda em nós. Essa é uma marca que o encontro foi verdadeiro, porque houve transformação. Se o encontro permanece do mesmo jeito, provavelmente não foi um encontro. Foi talvez somente as emoções, ou talvez só um ritual. O encontro transforma. Não apenas você, mas as pessoas ao seu redor. Se lembra lá em Atos 2, quando o Espírito desce, toca aqueles homens, algo sobrenatural acontece e no final nós encontramos um acréscimo de 3.000 homens, a família de Deus, ou seja, 3.000 homens sendo salvos e iniciando ali uma transformação no Espírito. A presença de Deus transforma. Ela transforma. Talvez há muito tempo você está tentando mudar na força do braço. Você está tentando mudar por meio da religião, mas não está conseguindo. E está aqui a resposta, está aqui o problema. É porque o que vai transformar você não é a religião, não é um ritual, é a presença de Deus. Quanto mais você se encontra com Deus, quanto mais você mergulha, quanto mais você vai mais fundo nele, mais você vai sendo transformado. E quando eu falo de transformação, eu não estou falando de te transformar em alguém mais rico, em alguém mais amigável. Eu estou falando de transformar você em Cristo, te tornar mais parecido com Jesus. Essa é a transformação que o Espírito gera em nós. Quanto mais vivemos nessa presença, quanto mais mergulhamos nessa presença, mais parecido com Jesus nos tornamos. Então, a presença de Deus gera transformação. E agora, talvez a pergunta é, Caio, como que eu vivo essa presença? Como que eu faço para viver isso? Eu só vou te dar 2 princípios. Eu quero ser simples, como a mensagem do Evangelho é simples. A primeira é: rejeite o pecado. Rejeite o pecado. Sabe por quê? Porque é o pecado que te afasta da presença de Deus. É o pecado que te afasta de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do pecado, o bem mais precioso que o homem perdeu foi o acesso a Deus. Foi o acesso a esta presença. O bem mais valioso que o homem pode ter. Acesso a Deus. Agora você sabe, quando se trata de pecado, eu vou até te falar uma coisa. Muitas vezes você lutou com pecados e não conseguiu. Ou talvez tem muita gente, a maioria das pessoas nem luta contra pecado. Olha, você sabia que uma das principais razões de continuar no pecado é a indiferença de não se preocupar com a presença de Deus. Uma das principais razões de continuar no pecado é a indiferença em relação à presença de Deus. Porque sabe,
Você sabe, como eu falei, a principal coisa que o pecado tira do homem é a presença de Deus. Se eu não valorizo a presença, não está fazendo diferença na minha vida. O pecado não afeta tanto na cabeça, né? Então, olha, a melhor forma de vencer o pecado não é o medo do inferno, mas o amor à presença. Porque se eu valorizo a presença, eu não quero perdê-la. Se eu não quero perdê-la, eu não vou dar acesso na minha vida àquilo que me separa dessa presença, que me separa de Deus. Então, nós encontramos Davi muitas vezes fazendo essa declaração, principalmente quando ele falhava. A declaração dele era essa: Senhor, tira qualquer coisa de mim. Tira tudo. Olha, é basicamente assim, olha, eu posso perder meus amigos, eu posso perder minha família, eu posso perder o meu dinheiro, a minha posição, a minha saúde, a minha felicidade, mas não tira de mim a tua presença, Senhor. Mas não tira de mim a tua presença. Quando você conseguir valorizar a presença de Deus dessa forma, você vai conseguir rejeitar o pecado de todo o seu coração. Então, se você quer essa presença, um primeiro passo é entender que o pecado tem que afastado de Deus e rejeitar esse pecado. Declarar: eu não quero mais o pecado na minha vida. Eu não quero viver escravo disso. Eu me arrependo. É por isso que a mensagem de Cristo era: arrependam-se. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Então rejeite o pecado. Arrependa-se do seu pecado. Não esteja ok com ele. Valorize a presença de Deus. E o segundo princípio é: busque essa presença. Busque essa presença de todo o seu coração, mais do que você busca qualquer coisa nessa vida. Salmos capítulo 105, no versículo 4, fala: recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Olha, foi como eu te falei, você pode ter tudo desse mundo, mas sem a presença de Deus, isso não é nada. Mas você pode ter a presença do Senhor e talvez você não tenha nada, você tem tudo. Já ouviu aquela famosa frase que as pessoas dizem: o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. Pronto, é tipo isso. Mas a maioria das pessoas que falam isso nem entendem o que estão falando. Tem que entender a presença. Existe a presença de Deus. Deus é real. Deus está vivo e Ele é acessível a você. Ele quer que você conheça Ele como alguém que existe, não apenas como uma história. Então tenha o desejo de buscar a presença de Deus de todo o seu coração, porque é isso que vai gerar toda a diferença na sua vida. Deixa eu orar com você, mas antes de orar eu quero te dar a oportunidade nessa noite você tomar a decisão mais importante da sua vida. E ela tem a ver com esses dois princípios: rejeitar o pecado, arrepender-se de seus pecados e entregar sua vida ao Senhor verdadeiramente, o seu coração. Então, se você deseja tomar essa decisão nessa noite, eu quero te convidar a repetir essa oração comigo. Feche aí os seus olhos e repete comigo essa oração. Pai, eu admito que sou pecador. Eu pequei contra os céus e contra ti. Eu falhei, Senhor. Mas eu reconheço que só existe uma saída, e é Jesus Cristo. Obrigado por enviar teu Filho. Obrigado por morrer numa cruz por mim, por pagar o preço do meu pecado. E nessa noite, eu te entrego a minha vida por completo. Faz dela o que tu bem entender. Me transforma. Espírito Santo, vem habitar em mim. Eu desejo a tua presença.
mais do que tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Fico feliz pela decisão que você está tomando nessa noite. E como eu falei, essa é a decisão mais importante da sua vida. Se você deseja dar o próximo passo, que é o do batismo, peço que você entre em contato conosco para que nós possamos preparar e responder perguntas e organizar esse dia de celebração. E um outro conselho que eu te dou, não caminhe sozinho. Faça parte de um pequeno grupo, faça parte de uma célula. Entre em contato conosco para encontrar a célula que você se encaixa melhor, que está acessível a você, e faça parte. A vida é melhor com pessoas. E é importante ter pessoas que oram conosco, que oram por nós e que nos ajudam nessa caminhada. Deixa eu orar com você mais uma vez, encerrando esse tempo. Pai, muito obrigado pela tua mensagem e pela vida de cada um que esteve aqui nesse momento, Pai. Peço que o Senhor abençoe cada uma dessas vidas, proteja. E no nome de Jesus eu os envio para viver a melhor semana até aqui, para colecionar testemunhos, serem instrumentos do Senhor, levando a tua mensagem para outros, para as pessoas, para o perdido, mas acima de tudo, tendo experiências contigo, vivendo a tua presença, valorizando a tua presença. Então, Senhor, eu te peço, revela-te a cada um de nós nessa semana de uma forma especial. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua semana. E a gente se vê no próximo domingo. Um abraço. Se você foi abençoado por esse tempo e deseja investir no nosso ministério para que possamos abençoar e alcançar mais vidas, você pode estar ofertando e também dizimando com o QR Code que está aqui na tela. Deus abençoe a sua vida.